Olá, seja bem-vindo ao 14º episódio da primeira temporada das Escolas TV. Eu sou a Regina Santana, da Escola Pinheiro. Eu sou o Miguel Lucas, da Escola de Psicologia. Hoje vamos falar de ansiedade, desmotivação e stress como obstáculos ao nosso sucesso. Exatamente. Regina, deixa-me dizer-te a ti e aos nossos ouvintes, ou telespectadores, que hoje é um orgulho muito grande estar na tua presença, porque és o único elemento feminino do nosso grupo de trabalho e tenho todo o gosto em poder participar desta conversa, conjuntamente com as pessoas que nos estejam a ver, porque penso que vai ser interessante e vamos falar de um tema que envolve as emoções e as senhoras, as mulheres, as raparigas, nesta situação, elas são umas experts no que diz respeito às emoções. Portanto, Somos mais sensíveis. Vamos ter uma conversa interessante à volta do tema das emoções e da importância que elas têm para o nosso sucesso. E então acho que és o elemento ideal para este assunto. Obrigada, Miguel. Consideras que não só para nós bloggers, mas para tudo na nossa vida, a ansiedade e a desmotivação, o stress, são um bloqueio ao nosso sucesso? Sem dúvida. São três fatores-chave que devemos levar em consideração e tê-los minimamente bem definidos na nossa cabeça e no nosso dia-a-dia, para que também de forma mais concreta e funcional possamos lidar com isso. É importante, Regina, definirmos aqui para este assunto o que é que se trata, afinal, do que é isto da ansiedade, o que é que nós sentimos quando estamos desmotivados e o que é que na verdade é esta palavra stress, que é tipo um saco muito grande onde cabe muita coisa e que todos nós no nosso dia-a-dia recorremos de forma repetida a isso. Estou muito ansioso, estou desmotivado ou estou estressado. Pronto, o que é na verdade isto? Não é? Nós normalmente até dizemos que estamos estressados quando se calhar só estamos ansiosos ou vice-versa. Exatamente. Não sabemos se calhar definir as emoções que sentimos, não sabemos interpretá-las. Às vezes estamos um bocadinho desesperados com qualquer assunto, queremos saber uma notícia, queremos saber se as nossas tarefas vão ter sucesso, se o nosso trabalho está a correr bem, se alguma pessoa que nos está a avaliar vai ter um parecer positivo e então dizemos estou sob stress. Na verdade, se calhar não corresponde à realidade. Portanto, o que é isto na verdade a ansiedade? A ansiedade não é uma coisa que se veja, não é algo concreto, palpável, não anda por aí, não tem pernas, não nos ataca. Na verdade, a ansiedade é um conjunto de sintomas em resposta às nossas expectativas. A ansiedade está sempre com o pé no futuro. Portanto, a ansiedade faz uma ponte para qualquer coisa que nos está a acontecer ou que pode vir a acontecer a curto prazo ou a longo prazo, não é? Em que nos gera alguns disparos. Temos receio de não conseguirmos arranjar um emprego, temos receio de não corresponder às expectativas numa entrevista de trabalho, temos receio de perder um relacionamento, de não faturar o suficiente para pagar as nossas despesas. Estamos sempre, a ansiedade é acionada em mim, em ti ou noutra pessoa qualquer, de formas diferentes, mas sempre que temos receio ou perspectivamos que algo possa vir a não acontecer como desejamos. Mas podemos sentir ansiedade e não sentir necessariamente stress. Sim, completamente. Até porque agora vamos então, eu vou tentar descrever o que é isso do stress. O stress é uma palavra que vem da engenharia, que vem das estruturas da construção. Ou seja, o que é isto do stress? O stress, se colocarmos isto do ponto de vista de uma viga que esteja a suportar um peso e esse peso seja, sei lá, de 400 kg e esteja provado que durante um ano aquela viga vai aguentar aquele peso, mas que ao final de um ano essa viga está sob stress. O que é isto? É quando as forças externas são superiores à capacidade de resposta. Isto vem da engenharia, mas transportando isto para nós seres humanos e para o nosso dia-a-dia, tem a ver com o quê? Quando a exigência de vida, no trabalho, nos relacionamentos, nos amigos, no nosso dia-a-dia, quando as tarefas que temos que desempenhar são mais exigentes que a nossa capacidade de resposta. Então dizemos, eu estou sob stress. Porquê? Estamos aquém das exigências. Estamos aquém do desafio
que é a nossa vida, seja em que área for. Portanto, esta é uma definição simples de stress. E o stress é exatamente isso. Não é quando estamos com muita pressa ou quando estamos só meramente preocupados ou com expectativa de algo. É quando pressentimos que a nossa capacidade de resposta, os nossos recursos, as nossas habilidades... é inferior às necessidades que temos na altura. E isso... Achas que é importante nós aprendermos a interpretar essas emoções, sabermos o que é que elas... sabermos interpretar aquilo que sentimos para podermos geri-las? É porque aqui entra o nosso terceiro conceito, que é a desmotivação. Ou seja, se eu ando durante muito tempo ansioso relativamente ao meu futuro e à minha vida, se eu recorrentemente me sinto incapaz de responder às minhas exigências de vida, eu desmotivo. Provavelmente eu entro em desmotivação. E então, porquê? Por alguma dificuldade em interpretar as minhas emoções, o que é que está a acontecer na minha vida. Eu até tinha aqui um tópico para nós falarmos, então, que era a emoção é uma faca de dois gumes. O que é isto? As emoções tanto nos podem ajudar como nos podem prejudicar. Se não souberes interpretá-las de forma correta, podes não tirar proveito positivo daquilo que estás a sentir. Exatamente. E elas, na verdade, serem o maior obstáculo ao nosso sucesso. Na verdade, as emoções estão muito mal vistas, principalmente as negativas. As emoções negativas, quando alguma coisa nos corre mal ou não corre como nós gostamos... ficamos péssimos. É o fim do mundo. Exatamente. Ficamos com o humor muito diminuído, pensamos que somos as pessoas com a pior sorte do mundo. Acontece a todos. E começa a acontecer aqui um conjunto de reações físicas no nosso organismo que sentimos isso bem presente. Então, o que é isto de uma emoção? O que é isto de um sentimento? E qual é a importância para as pessoas que nos podem estar a ouvir para ampliar e potenciar o sucesso da vida deles? As emoções não são mais nem menos que informação. São a informação que o nosso organismo, na forma de aperto na garganta, de borboletas no estômago, de palpitação no coração, de sudoração, de agitação motora, ou seja o que for, as emoções não são mais do que informação, em que diz: olha, Regina, atenção, há alguma coisa na tua vida que não está como tu desejas. As emoções são um alerta. São um alerta, são o primeiro alerta, muito antes até das nossas avaliações conscientes. Sim. São Mas sentes qualquer coisa e depois é que vais tentar perceber porque é que sentiste, porque é que aquilo te está a causar aquele mal-estar, ou aquele incómodo, ou até aquela alegria. Exato. Primeiro tens um estímulo, normalmente físico, uma sensação que algo está a acontecer. Não é? Exatamente, ou seja, é aqui que as emoções, é no exato momento que estamos a sentir uma emoção, que ela pode ser benéfica ou prejudicial. Tudo depende de como é que a vamos interpretar. Ou seja, se for algo negativo que está a acontecer, a emoção também vai se fazer sentir o nosso organismo de forma negativa. Sim. Pronto. Se eu me colar a ela, se eu julgar que sou essa emoção, eu vou sofrer com isso. Mas isso nada mais é do que informação para nos alertar de que alguma coisa não está bem e devemos fazer coisas para melhorar. Ou seja, devemos separar-nos daquilo que estamos a sentir e interpretar de uma forma tranquila. Exatamente. Eu às vezes em consulta com alguns pacientes, eles dizem que estão tristes. E a questão é que fundem-se a essa tristeza e não têm a consciência que podem fazer algo para se sentir melhor. Ou seja, a emoção da tristeza aparece quando diz o seguinte: perdemos algo, ficamos aquém das expectativas, ou está a acontecer alguma coisa da qual não gostamos. E então é gerada a emoção ou o sentimento de tristeza. É um alerta do género: Miguel ou Regina, faz qualquer coisa para te sentires melhor. Ou há alguma coisa na tua vida que merece a tua atenção. Não é? Correto. Se eu estou a ter insucesso, se as minhas atividades no meu dia-a-dia, no meu local de trabalho, não estão a surtir efeito, eu vou ficar triste. Mas o problema não é eu ficar triste. O problema é eu olhar para essa tristeza, colar-me a ela e dizer: eu sou triste. Não é? Uma mesma pessoa que sinta a tristeza e diga:
Eu tenho que fazer qualquer coisa para melhorar o que está a acontecer. E se eu fizer alguma coisa para melhorar o que está a acontecer na minha vida, eu aumento a probabilidade de me voltar a sentir bem. E sabes porquê, Regina? Porque as emoções são transitórias. Elas não são permanentes, não são estáveis. Elas vão e vêm, mudam. E essa é a consciência que temos que ter. Então tu consideras que nós devemos aceitar todas as emoções, mesmo as negativas? Porque às vezes nós dizemos, devemos ignorar, ou eu devia ignorar que tinha sentido aquilo mais negativo. Devia ter tentado ultrapassar e não dar valor àquilo que senti. Consideras que devemos fazer isso ou que devemos assumir que realmente tivemos um estímulo negativo e que tivemos uma emoção mais negativa e aceitá-la? Claro, a questão da aceitação não tem a ver com eu vou aceitar e não faço nada. Tem a ver com a realidade. Ou seja, se eu tiver 4 ou 5 divisões da minha casa e a cozinha estiver a arder, não é? Eu não posso ignorar isso. Pois vai ser mais grave. Exatamente. Vai ser mais grave. Vai-se alargar a casa toda. Portanto, se eu tiver uma área da minha vida que me está a fazer disparar uma emoção negativa, não é? Uma área específica, imagina no meu relacionamento ou no meu local de trabalho, eu tenho o meu chefe ou o meu superior que me está a gerar grande stress, não é? E gera-me uma emoção negativa. Se eu ignorar isso, isso pode fazer com que eu lastre para as outras áreas da vida. Eu chego a casa e vou descarregar nas pessoas que lá estão, nos filhos, no parceiro. Vais levar aquelas emoções que te estão a acompanhar constantemente. Portanto, não há que ignorá-las, há que aceitar e perceber o que é que esta emoção me está a querer dizer. Interpretá-la, saber como ultrapassá-la. Exatamente. Se pegarmos no exemplo do superior hierárquico no local de trabalho, aquela emoção pode-me estar a dizer: estão a violar os teus direitos de trabalho, estão a violar a tua opinião, estão a violar o teu espaço e a aceitação daquilo que estás a fazer. É claro que gera-se uma emoção negativa. Então temos que perceber porque é que está a acontecer isso, não é? E depois interpretar, não é? E fazer coisas para resolver a questão do gatilho, aquilo que está a fazer disparar essa emoção, e igualmente sentirmos melhores. Portanto, há que aceitar, tal como aceitamos a dor, a sensação. Se eu não tiver dor, se eu fosse ausente de dor, quando colocasse a mão no fogão, eu só me iria a perceber que estava a queimar-me quando me cheirasse. Claro, Não é? claro. Portanto, a dor é protetora, é informação, e tal como as emoções negativas. Então, Miguel, se eu estiver triste, se me acontecer alguma coisa, algum estímulo negativo que me provoque tristeza, eu devo viver a minha tristeza ou devo ultrapassá-la? Devo fingir que ela não existe, fingir que aquilo não me afeta e passar por ela sem a viver? Não, de maneira nenhuma. Esse vai ser um obstáculo ao sucesso, a qualquer coisa que tu queiras surtir. Tenho que resolver aquilo. Tens que resolver. Devo viver aquilo. Sim. Eu costumo dizer assim. Eu tenho o direito de ter momentos de tristeza. Completamente, mas completamente. Todos faz nós. Sentido Faz ter momentos sentido. de tristeza e Faz. vivermos a nossa tristeza. Aliás, esse é um grande problema no nosso dia a dia. É que eu vou, e depois já vou à tua questão inicial, eu vou mudar aqui um bocadinho do assunto. Eu, se for tomar um copo ou um café com um grupo de amigos e chegar lá e estar triste, as pessoas estão hipersensíveis à tristeza e dizem-me logo: não estejas assim, vá lá, então amanhã é outro dia. Não penses nisso não agora. penses nisso agora, então não fiques assim. Como se a tristeza fosse um monstro muito terrível em que toda a gente tem. Não é aceito na sociedade. Exatamente, não é. Mas todos nós temos que ter esse momento. A menos que tu tenhas uma coisa muito grave que transpareça para a sociedade e as pessoas vão aceitar que tu estejas triste. Exatamente. Se for um problema pessoal, as pessoas não aceitam que tu estejas triste. Acham que tu deves ultrapassar e fingir que não é nada. Exatamente. E dizem: se tu fingires que não é nada, vai passar muito mais depressa, amanhã já nem pensas nisso. Exatamente, pois, mas nunca é por aí. A questão é esta. Eu não posso não estar triste, não é? Como se eu tiver uma boa visão, quando abro os olhos, eu não posso não ver. É uma condição humana à qual todo e qualquer ser humano é suscetível de sentir tristeza. A questão é: devemos parar ou deter-nos nesse sentimento o tempo suficiente que nos permita arranjar formas
de nos sentirmos melhor. Deves vivê-la até conseguires Até interpretá-la, perceber o que é que tens que fazer, dar-lhe o valor que ela realmente tem, não exagerar. Exatamente. E ultrapassá-la, mas vivê-la naquele momento. Exatamente, sem que o facto de estares triste te entristeça ainda mais. Porque às vezes sentimos-nos mais culpabilizados ainda. Exatamente. Eu fiquei triste, mostrei que estava triste e não devia ter. E ainda ficamos mais tristes por termos estado tristes. Isso é a questão de fugirmos à condição humana. Eu sou humano, tenho momentos bons, momentos menos bons, tenho momentos de alegria e momentos de tristeza, não é? Portanto, é claro que não vamos andar aí na rua a mostrar às outras pessoas o nosso grau de tristeza, mas se for um amigo não temos problema nenhum, ou um familiar, não é? Ou mesmo para nós, não há que repudiar essas emoções. Falámos da tristeza, podíamos falar de outra coisa, não temos tempo para estar a falar de todas essas emoções. Não é? Achas que quando nós não conseguimos lidar com emoções e com stress, as emoções podem nos enganar? As emoções enganam-nos muitas vezes. As emoções enganam-nos muitas vezes. Por isso, vamos aqui para um tópico que eu tenho aí, que é as autoinstruções, que são uma forma de gerir as emoções. Ou seja, se eu estou triste, se eu estou abatido e desmotivado e tenho que tomar uma decisão concreta para a minha vida, no meu local de trabalho, uma decisão de fundo, de peso, se eu não consigo separar-me e perceber que eu sou muito mais que a minha tristeza e que temporariamente posso conseguir colocar-me num outro estado emocional para mais facilmente tomar uma decisão, elas vão nos enganar. Eu vou tomar uma decisão colado a um sentimento de tristeza. Ora, se eu estou triste, estou abatido, estou com menos energia, estou com um raciocínio muito mais parado e pior, Regina, porque é que a tristeza pode fazer-nos ficarmos ainda muito mais tristes? Porque acontece um processo a qual ninguém consegue fugir, que é fazer a ligação do momento atual de tristeza com grande parte daqueles momentos que tivemos no passado também tristes. E vamos associar rapidamente, comprovamos, eu realmente tenho motivos para estar triste. A minha vida é uma tristeza. Não este momento de agora, mas o de ontem, o do ano passado. Vamos buscar todos. Exatamente. E elas, as emoções, neste caso esses sentimentos, estão-nos a enganar. E nesse momento vais tomar atitudes negativas. Pelo menos... baseadas em pressupostos que podem não ser os corretos. Completamente. Pelo menos restringe-te muito os teus recursos e as tuas habilidades viradas para a solução. Porque eu no momento de tristeza, não é? É importante que eu consiga fazer coisas para sair desse estado e depois então decidir algo importante. Porque não tens uma perspectiva motivadora. Quando nós estamos tristes, e nós mulheres somos muito sensíveis, temos uma tristeza sempre um bocadinho mais acentuada. Exatamente. Às vezes até é difícil os homens interpretarem a nossa tristeza. Temos sempre dificuldade em ver algo, alguma saída, uma motivação, uma alegria. Ficamos ali, todas as decisões que vamos tomando naqueles dias são muito paradas. Fazemos pouco, fazemos tudo de forma desmotivada, temos pouco ânimo para o futuro. A questão é que é essa mesmo. Nós temos que perceber o seguinte: nós somos sentimentos, mas também somos razão. Também temos uma parte intelectual. E essa parte intelectual é a que decide. Mas na verdade... é aquela que nós abafamos quando estamos tristes. Exatamente. Porquê? Porque os sentimentos são algo automático. Perante um determinado estímulo, nós sentimos algo de forma automática, sem grande raciocínio. Se eu rapidamente também vou seguir esse sentimento, eu não estou a fazer uso do meu intelecto. E às vezes tenho reações precipitadas. Nunca te aconteceu arrependeste de algo que fizeste? Pois a mim também. Do que disse. Exatamente. E porquê? Porque nesse exato momento estamos-nos a colar àquilo que sentimos e aquilo que sentimos sai-nos pela boca. Estamos a ser impulsionados por algo... Exatamente. Nesse momento não utilizamos o raciocínio lógico, ponderado, e então é importante percebermos que para além daquilo que sentimos, nós somos seres pensantes. Ok? E aquilo que somos seres pensantes, como é que utilizamos então essa parte
do pensamento mais elaborado. Temos que nos lembrar dos nossos objetivos. Era isso que tu dirias a alguém que nos esteja a ver, que esteja desmotivado? O que é que tu dirias a alguém que se sente desmotivado no seu trabalho? Às vezes nem sabe muito bem porquê. Sente-se desmotivado, parece que nada corre bem, parece que se esforça e as coisas não acontecem. A questão é esta. Vou pegar nesse tópico por um outro lado. Eu costumo dizer que a desmotivação não existe, tal como não existe a escuridão. Aquilo que existe é a ausência de luz. Aquilo que existe é a ausência de motivação. Nós somos seres, pela nossa natureza, somos seres motivados. Quando nós nascemos, vimos motivados para a ação, para o movimento. Vamos logo desenvolvendo coisas. Para o contacto com os outros, para o afeto, para a procura de estímulos, para a interpretação do meio ambiente. Nós somos seres altamente motivados para isso. A motivação é um processo natural. A motivação é inerente a qualquer ser humano. Portanto, e por isso temos estímulos mais básicos. A fome, a sede. Não é? Sentimos motivados para procurar água quando temos sede. Certo. Não é? Portanto, a desmotivação já é algo aprendido pela nossa cultura, pela nossa sociedade, com aquilo que vimos os outros fazer. E porquê? Porque a desmotivação também tem uma razão. É que se eu repetidamente tiver a ter o mesmo comportamento e não tiver a ter sucesso ou não tiver a ser bem sucedido, é importante que eu me sinta relativamente abatido. Aqui as emoções são inteligentes, vão-nos retirar energia, não é? Vão-nos retirar impulso para a ação e vão-nos fazer pensar. Sim, vão-te dizer não vale a pena existir, não Exatamente. repitas mais porque tu não vais conseguir. Exatamente. Então quer dizer que a desmotivação é um sentimento importante e positivo. Porque faz-nos pensar acerca de eu tenho que arranjar uma outra solução para atingir o meu objetivo. A questão é que nem sempre conseguimos fazer a leitura da desmotivação por este prisma. E então, a desmotivação quer dizer não ação. Certo. E tem que ser mais ação. Sim, Quando eu estou desmotivado... Quando dizemos que estamos desmotivados é porque não nos apetece mais fazer mais nada. Aquela coisa que não está a ter sucesso. Sim, aquilo que não atingimos, apetece parar. E não, a ideia é, se calhar, arranjar outro caminho, outra forma de chegar lá. Exatamente. Para isso temos que pensar qual é o meu objetivo, quais são os meus valores, o que é que eu valorizo na vida, o que é que eu me tenho proposto este tempo todo, o que é que até onde é que eu quero chegar. E se aquilo onde eu quero chegar, as ações que eu estou a ter para atingir o meu objetivo não estão a surtir efeito, é normal que eu desmotive relativamente àquele conjunto de ações. Então eu vou ler a minha... Não ao objetivo. Exatamente, não ao objetivo. Então eu vou ler. A minha desmotivação é referente aos passos que eu estou a fazer, não relativamente ao objetivo. Porque ele continua a ser o mesmo. Então, exatamente. Então a minha desmotivação é igual a uma solução, que é eu vou fazer outras coisas de uma outra forma para atingir o resultado que eu quero. É importante sabermos interpretar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Depois desta nossa conversa, Miguel, achas que eu posso considerar que a ansiedade, a desmotivação e o stress podem ser, ou também podem não ser, um bloqueio ao nosso sucesso? Podem ser vidas que... É 50-50. Depende da forma como decidimos perante a desmotivação, perante a ansiedade e perante o stress que sentimos da nossa vida, o que é que eu vou fazer a partir daí? Tudo depende de nós. Exato, tudo depende de nós. Se eu me movimentar para a direita, se a direita for fazer coisas, arranjar uma solução, perspectivar um caminho, todos esses três conceitos vão ser positivos. Se eu me resignar, se eu me achar um falhado, um incapacitado, não tendo habilidades, não tendo inteligência suficiente para procurar a solução, vai ser trágico. Nem é bom nem é mau, eu digo trágico mesmo. Completamente. E isto separa as pessoas de sucesso, estão mais para a direita, das pessoas de insucesso, estão mais para a esquerda. Tem a ver com o quê? Não com aquilo que elas sentem, não com aquilo que lhes acontece, mas com as decisões que tomam quando sentem um conjunto de emoções. A responsabilidade do sucesso ou do insucesso não é das emoções, não é daquilo que sentimos, mas das decisões que tomamos quando sentimos, da forma como interpretamos e queremos lidar com aquilo que sentimos. Exatamente.
eu subscrevo o que estás a dizer. Isto quer dizer o seguinte. Isto é muito... A mesma emoção em ti e em mim pode ter repercussões diferentes. Claro. Nós podemos sentir a mesma coisa em relação a um determinado objetivo que ambos temos em comum. Os dois ficamos, imagina, frustrados. Exato. Mas tu és altamente motivado e vais ultrapassar o teu obstáculo. E eu fico desmotivada e vou ficar, mulher que sou, paraninha, chorosa. Mas, e tu vais conseguir chegar ao sucesso e eu não vou. mas a questão é Porque que... eu interpretei as minhas emoções diferente de ti. Exatamente. A questão é que... Mas isso é muito esperançador, o que estás a dizer. Sabes porquê? Porque se nós tomamos uma decisão e temos que perceber todos isto, mais conscientes ou menos conscientes, nós estamos a tomar uma decisão. E se eu tomo uma decisão para a esquerda, de desmotivação... Tenho que assumi-la. Exatamente. A responsável fui eu. Mas isso é capacitador, sabes porquê? Porque se eu tomei perante um problema, ou perante um desafio, ou uma situação de vida, se eu tomei a decisão de me movimentar mais para a esquerda, eu posso ter a possibilidade de me movimentar para a direita. Porque sei que me estou a movimentar para a esquerda e existe outra opção. Existe outra opção. Eu posso decidir exatamente pelo lado oposto. Qual? Aquele que me serve. Aquele que me serve. Se eu mantenho o meu objetivo de ser bem-sucedido, se eu mantenho o objetivo de me querer melhorar a mim e a minha vida, eu tenho sempre a possibilidade de decidir pelo lado que me serve. Entre o ficar deprimido a dizer eu queria muito ter sucesso, mas não consigo, e o trabalhar para conseguir, tu podes decidir qual dos dois vais querer. Essa é a única diferença. É tão simples que às vezes é complicado Às de fazer. vezes a dificuldade é só mesmo interpretar a emoção. O que é que eu estou a sentir? Exatamente. Porquê é que eu estou a sentir isto? Às vezes a maior dificuldade da pessoa para conseguir procurar um caminho é interpretar aquilo que está a sentir. A questão principal, Regina, é que tu, eu e todos nós aprendemos muitas coisas na altura em que andamos na escola, eventualmente na faculdade, mas há uma coisa tremendamente importante que ninguém nos ensina, que é o que é isto de emoções? Como é que elas se fazem sentir no teu organismo, no teu corpo? Como é que as podes interpretar de forma a que elas te sirvam? Porque isso é informação, é feedback. De forma a que elas sejam sempre positivas. Exatamente. Mesmo aquelas que Exatamente. são negativas, podem ser positivas para ti. Completamente. Para o teu futuro, pá. Sim. Regina, vê bem só isto. Tu vais num beco à noite, sozinha, e de repente vês um vulto. Que sensação terias, ou que registro emocional tu podias ficar para no futuro te protegeres, se tu não ficasses com o batimento cardíaco acelerado, um nó no estômago, um sobressalto enorme e uma agitação terrível? Sim, é negativo na hora, mas é proveitoso para o futuro. São sensações desagradáveis, mas que são importantes para tu identificares perante uma determinada ameaça, o teu corpo reage de certa forma. Se o teu corpo não fizesse um marcador, não te imprimisse uma memória do que é essa sensação, numa situação futura, tu não irias... Eu iria correr os mesmos riscos. Irias correr os mesmos riscos, exatamente. Mas isto é aprendizagem. Que sensação ficarias se fosses para lá vai? Estás a ver ali o cenário, não é? Sim, exatamente. Aprender surf e estender-te ao sol, se não sentisses o calor da temperatura solar, não é? A agradabilidade de ouvires o som das ondas, a brisa que sentes o vento na cara, isto são sensações que geram sentimentos. Se nós não gravássemos isso, tu não chegarias depois e irias-me dizer: Miguel, tens que ir lá, vai que aquilo é extraordinário. E eu pergunto: mas porquê? Nem queiras saber. Aquela brisa, aquele cheiro, o calor, as ondas, não é? Portanto, ficaste com uma impressão boa. Porque deu-me um estímulo positivo, agradável. Porque conseguimos sentir as coisas, não é? Portanto, os sentimentos, quer os menos bons, quer os bons, servem-nos de igual forma. Esta era a mensagem principal que eu pretendo deixar para que possamos gerir melhor a ansiedade, possamos gerir melhor o nosso stress e, perante a desmotivação, olhá-la como algo bom para o nosso sucesso. Na vida, nos relacionamentos, no local de trabalho, com os amigos, no dia-a-dia. Esta é a mensagem que hoje, no 14º episódio, acho que ficou Obrigada, marcada. Miguel. Hoje ficamos por aqui. Não se esqueça de subscrever os nossos vídeos no YouTube em youtube.com/escolastv e seguir também os nossos perfis nos mídias sociais, nomeadamente no Twitter, em twitter.com/escolasplus e também a nossa página de Facebook em facebook.com/escolasplus.
Obrigada Miguel, Sim. obrigada a vocês também por assistirem a mais este episódio das Escolas TV. Não se esqueça que para a semana estamos cá de novo, temos um novo episódio e contamos convosco. Até para a semana. Até para a semana.